Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. O nome de aqui no trechinho da ESPN Brasil, onde o Hernan atualizou o mercado Bola do Verdão e trouxe informações exclusivas direto do Verdão, é isso mesmo. Também um trechinho aqui do Mil Grau, onde eles falaram bastante sobre Veiga, Abel Ferreira e tudo mais, beleza? Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vambora lá. A gente fala do Palmeiras, o que aconteceu? Larsson assinou com o Palmeiras. O Palmeiras anunciou aí O volante. até 2030. O Palmeiras acionou a opção de compra, né, junto ao Goiás, na tarde de ontem. Jovem meio-campista Larsson, de 20 anos de idade. E, obviamente, o jogador se diz feliz, né, que ele veio por empréstimo para a base. E aí o Abel viu alguns treinos do jogador. O João Paulo Sampaio, obviamente, é um cara que fala muito com o Abel e tem muito trânsito na comissão técnica, e o Abel gostou muito do desempenho dele. O Larsson é o tipo do jogador, isso eu ouvi muito, eu ouvi muito do João Paulo Sampaio conversando com ele. O Larsson é um jogador que ele parece um veterano jogando bola. Foi exatamente essa frase que eu ouvi do João Paulo Sampaio, conversa ali de corredor em dia de jogo e tal. Ele falou assim, olha, esse moleque aí, ó, Larsson, ele nem tinha jogado pelo profissional, hein? Esse moleque aí, ó, Larsson, parece veterano jogando bola. Ele substituiu o Andreas no jogo, que o Andreas foi machucado contra o Santos, né? Ele entrou. E o Pacheco também, né? Nossa, o é Pacheco é muito bom também. Eu gosto muito, muito, muito do Larsson, cara. Eu acho que esse moleque... não gosto de ficar jogando pressão, de ficar falando aqui, dando aquelas coisas de parece louco falando. Mas, assim, eu acho que vai dar bola, vai dar jogador. Novo Iniesta. Ah, não, para. Mas o pai dele era... Não, eu acho que ele é diferente. O Iniesta é pequenininho. O Larsson é grandão, ele tem as pernonas grandes. Parece o Rivaldo. Mas não precisa fazer a comparação. Não é, ele tem as pernas do Rivaldo. O pai dele era torcedor do Barcelona, né? Você viu essa história? Do Larsson? Por isso que é Larsson, Ah, sim. E o irmão... por causa do jogador, do Larsson, né? E o irmão, eu acho que chama Henry, o irmão dele. Deve gostar do Barcelona mesmo, É hein? isso aí, é torcedor do Barça, por isso o nome Informação é que em homenagem ao antecipamos, sueco. informação que antecipamos 2030. aqui no Fala Fonte, tá? Falamos há 3 semanas aqui que o Palmeiras ia exercer a opção de compra do Larsson. Sem 4 flodar, hein? Já começou gente aqui flodar, não. Se flodar, a Larissa vai bloquear. Isso aí, Lari. O Davi... é a Vitória que tá? Então a Vitória não vai perdoar. Ele O nem Davi sabe, né? perguntou, cadê o moderador? Pessoal no Twitter me perguntou se o Paulinho... Isso, estão perguntando, isso que eu ia te perguntar. Eu acabei de perguntar para uma fonte aqui do Palmeiras se já estava no trabalho de transição. Me responderam, ainda não. Paulinho ainda não está na transição. Então não tem Paulinho na transição. Então se não tá na transição, não é coisa para o mês de fevereiro. Não, mais acho pra que frente. sim. Ué, ele deve... Cara, posso... Assim, se não tá nem na transição quando ainda, a fase de grupos da Libertadores é março, não sei. 20 de Posso março. pegar aqui, eu não lembro. O sorteio da Libertadores é dia 18 de março, é isso? Não sei, não Cara, sei. Pô, Eu não sei, ué. você não Vou sabe falar que eu não sei? o campeonato da casa. Fecha aqui em mim. Nossa, Fecha aqui em mim. não. Campeonato da casa. E vagabundo não sabe. Dia 18 de março. Oh, o aniversário. Mas é que tem muito campeonato aqui, ó. Tem a NFL, Super Bowl 60. Quando é a final do Super Agora Bowl aí no 60? mês que vem já. Você também não sabe, pô. Já tá aí. Eu sei, Tudo nosso. não sabe. Tem as finais da NBA no meio do ano, tem a Premier League, tem um monte de coisa. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro, que também vai começar aí. Agora, logo mais, em 2026, já começa a Série Dia B 18 é o lançamento. O lançamento não, o sorteio. E quando começa a fase de grupos? Fase de grupos é no final do... É mais pro fim do mês. Todo mundo bem pra caramba. Não, acho que é mais do que... Deve ser abril, né? Então, a sensação que eu tenho é que o Paulinho vai ficar pronto para Pra primeira fase de Libertadores. fase de grupos da Libertadores. E aí com o Brasileirão O Brasileirão já, comendo solto. porque começa amanhã, não é isso? Ó, vou reproduzir aqui uma frase Achou, Felipe? de uma pessoa importante do Palmeiras. 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril, boa. 7 de abril. 7 de abril. Eu vou Foi o que eu reproduzir, falei, foi o que eu vou falei, reproduzir uma frase de uma pessoa importante do Palmeiras, quando o Paulinho chegou, que ficou uma histeria. Contratou um jogador bichado. Porque pegaram um trecho de uma entrevista da Leila quando ela foi perguntada pela Alicia Klein se ela contrataria o Neymar. E aí ela respondeu, o Palmeiras não é um DM, por isso que não contrataria o Neymar. Eu ouvi de uma fonte do Palmeiras o seguinte, o Paulinho é um jogador que não veio para agora, para uma competição,
nesse ano. Paulinho veio para 5 temporadas, 5 anos de contrato. Então, assim, o planejamento do Palmeiras com o Paulinho é a longo prazo. Então, o Paulinho veio com uma lesão crônica, difícil, rara e que requer um tempo. E aí teve, nesse meio tempo, uma volta para zerar, começou do zero, nova cirurgia, fez um Mundial importante, onde classificou o time para as quartas, jogando no sacrifício. Até para as oitavas, né? O jogo ali contra o Inter Miami. Nas oitavas também. Isso, é verdade. Volta, zera, faz nova cirurgia, começa do zero. E agora está nesse processo que provavelmente vai para a transição em breve. Então, respondido aí para quem perguntou. Felipe Anderson tá fora da estreia do Brasileirão. Não é lesão, tá? Não é lesão, mas ele tá fora, é um alerta. Felipe Anderson sentiu um incômodo no joelho no treino dessa terça. Ele fez exame, não deu lesão, mas o clube tirou ele da viagem aí por precaução. Então ele não vai para a Arena MRV e tá fora da estreia contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, 7 da noite, inclusive não perde aí a nota, tá? Amanhã, dia 28, 7 horas da noite tem Palmeiras e Galo, Galo e Palmeiras. E o detalhe que irrita aqui é o contexto, né? Ele tinha acabado de voltar de um período de transição por causa de um entorse no tornozelo no ano passado. Ou seja, o cara mal reengrenou e já aparece mal um freio de mão aí para segurar o Felipe Anderson. E no pacote de desfalques segue aquele trio aí que você já vinha pensando, né? O Paulinho ainda na fisioterapia, tem o Lucas Evangelista e o Figueiredo em transição. E aí o Abel tende a repetir o que funcionou no Clássico, com a dúvida ali do ataque, o Vitor Roque titular ou não, mas o desenho está sendo ventilado que é assim, ó, Carlos Miguel, Kelvin Gomes, Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas e Maurício, Alan, Vitor Roque, né? Vitor Roque é o Sousa, e Flaco Lopes. Isso é o tipo de desfalque aí que lógico, você opta por poupar o cara, mas não dá para normalizar, né? Porque o Palmeiras precisa de constância física desses caras mais caros, desses caras mais experientes. E se o Felipe Anderson virar jogador de 30 em 30 minutos, o time perde demais. E engraçado, né? O cara, foi o que você falou para mim aqui no off, pô, é brincadeira, o cara ajudou a fundar a Itália, fez a pizza, né? Fez um monte de coisa, algumas aqui eu não posso citar que você falou. O cara, enfim, 151 jogos seguidos na Lazio, meu irmão. Aqui, pô, dá 2 jogos, o cara sente alguma coisa. Cada 2 jogos ele sente alguma coisa. Tem que entender o formato da bola, adaptar o português. Tá difícil, hein? Andou de lambreta na Toscana, nadou até a Ilha de Malta, voltou, tudo no nada e não lesionou. Chegou no Brasil um pouquinho. É impressionante, né, cara? E é uma pena, porque, inclusive, cheguei até a comentar, né, antes do outro jogo, falei, vamos ver se ele engrena agora. Ele entrou até bem contra o São Paulo, deu chapéu, ajudou ali. Já naquele momento que o jogo já estava um pouquinho mais morto também, e não consegue, a gente fica na dúvida muito a questão do calendário, porque eu estava até reparando no Campeonato Francês agora, acompanhando o Endrick, por exemplo, né, ele jogou até agora uma vez por semana, assim, foi tipo um domingo, depois um sábado, aí teve um intervalo, assim, absurdo, né, até o final da temporada, eu acho que se ele fizer 30 jogos é muito, né, aqui no Brasil sabe que dependendo aí, você faz 30 jogos em 3 ou até mesmo 2 meses, quando pega aquela toada de Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, assim. Então, essa sequência que prejudica muito, só que o cara realmente precisa dar... É foda porque, assim, o Felipe Anderson é um cara tranquilo, né? A gente não vê ele em rolê nada, né? Cara tranquilo ali, casado, bem de boa. O Palmeiras tem estrutura, então a gente não sabe realmente o que acontece, se é mais azar do cara mesmo. Porque o cara, se cuidar, ele se cuida, né, cara? Mas realmente dá a impressão que a gente teve alguns jogadores assim, né? Acho que o Ramires é um exemplo recente aí. Teve o Ricardo Goulart, que parece até hoje foi um delírio coletivo, que jogou no Palmeiras, né? Chegou, verdade. Teve lesão também, foi embora, assim, foi muito estranho. Me parece que o Felipe Anderson está caminhando um pouquinho para isso. Tomara que não, tomara que realmente agora foi mais precaução, né? Não foi nenhuma lesão detectada. Foi parecido com o do Vitor Roque, né? O Vitor Roque sentiu dores no joelho também. Depois teve ali, foi preservado, não teve nenhuma lesão constatada e já voltou pro jogo. Tomara que seja só isso. E detalhe que, pô, você nota que quando ele pega na bola, ele é um jogador diferente, né? Ele realmente precisa de sequência, precisa engrenar, talvez até ter um pouco mais de sorte, quem sabe, né? Um esquema ali que o favoreça. O melhor momento dele no Palmeiras foi na direita, caindo pro meio, acho que foi começo de 25 ali, né? Por aí, mais ou menos um ano atrás, um dos melhores momentos dele no Palmeiras, mas torço pela recuperação, porque, cara, é um bom jogador, né? É um bom jogador. A gente não tá falando aqui de um cara que não tem entendimento com a pelota, é um cara que tem qualidade,
Não dá para você exigir dele um protagonismo? Talvez, mas é um cara que sabe jogar. É um cara que tem as suas qualidades, tem muita qualidade, ninguém fica tanto tempo na Europa à toa, né? Então, torcer aí pro Felipe Anderson recuperar logo, mas pelo amor de Deus, que azar, hein, bicho? Pelo amor de Deus, 150 jogos lá na Itália e aqui, a cada 2, uma lesão. Então, torcer para a recuperação dele aí, que ele consiga voltar logo. E vamos falar da CBF, a CBF que vai fazer uma mudança aí em relação à arbitragem em 2026. A gente está falando aqui agora de Galo e Palmeiras, né? Vamos falar de Veiga, porque chegou proposta, meu amigo. Tem proposta do América do México. Agora tem uma proposta oficializada e também um formato perigoso. O América do México fez a primeira proposta para o staff do Veiga e o formato ele até exige atenção, tá? É um empréstimo com opção de compra. Nós antecipamos para vocês ontem que poderia ser 2 formatos. A compra seca, dá o jogador aí, vambora, você pode ficar com a porcentagem, ou vamos tentar um empréstimo com opção de compra. O Palmeiras reconhece que tem conversa rolando, mas ainda não recebeu aquela oferta formal no papel, porque as partes ainda estão tentando acertar um formato final entre eles. Então, com o staff do Veiga, já tem um empréstimo com opção de compra. E por que isso importa? Porque o empréstimo com opção, ele pode ser 2 coisas. Ele pode ser aquele negócio de verdade, né? Os valores bons, opção de compra bem amarrada, ou o jeito de empurrar a decisão. Você baixa o preço e depois você joga o risco pro Palmeiras. E o América, ele tá indo forte porque o André Jardine colocou o Veiga como um dos desejos dele lá. E do lado do Palmeiras, o Abel já deixou claro ali o roteiro. Ele conta com o Veiga, mas a decisão passa pela diretoria e pelo próprio jogador. Usando até o Everton como exemplo aí, de cara que tava nos planos até e decidiu sair. E o contexto do Veiga, para ninguém fingir, né, que é só mais um, ele tem contrato até março de 2027, entrou no último jogo contra o São Paulo, né, inclusive. 11 títulos e é um dos caras mais vitoriosos da história do clube. Em 2025, não desde 2025, né, 2023, dá para se dizer, ele oscilou, teve lesão, né, em 2025, mas mesmo assim ele fechou com 53 jogos, 7 gols e 11 assistências. Até os caras falando, o bicho tá sumido, né? Até os caras falando que tá sumido, ele ainda tem número. E as melhores temporadas dele, as temporadas monstruosas dele, né, foi 2022, que ele tem 21 gols e 7 assistências, e 2024, que, cara, é ontem, né, 2024, 20 gols e 7 assistências. Se o papo for por empréstimo com uma opção sem garantia, eu acho que é furada pro Palmeiras. Eu não sei a opinião de vocês. O Veiga, acho que não sei se ele é jogador para teste, né? Se ele for sair, tem que ser com dinheiro garantido e até mesmo o Palmeiras já tem uma reposição pronta, né? Porque vendeu o Veiga e até depois repor com uma aposta, é difícil você ficar um ano inteiro ali sem um jogador que, por mais que hoje não seja importante, já foi importante pro time, né? Porque uma vaga dele ali, se colocar alguém na vaga dele, você tem que pôr alguém importante, principalmente repor caixa, né? Então, esse processo aí dessa saída do Veiga tem que ter um cuidado grande demais mesmo, né, cara? Porque o do Everton a gente já viu como foi, já teve outras saídas aí. Inclusive, eu vi uma foto esses dias que me deixou até um pouquinho triste daquele time de 2022, já só sobrou o Piquerez e o Veiga, né? Se eu não tiver, até o Gomes, acho que é os 3. Acho que os 3, né? Daquele de 22 ali. Se eu não estiver enganado. O América do México estava para se desfazer de dois ou um jogador estrangeiro lá, parece que um já saiu, então eles já abriram essa vaga, que era uma parada que estava sendo empecilho, né? Então o movimento está totalmente acontecendo, a gente vê muita imprensa mexicana falando, os torcedores do América do México fazendo o edit do Rafael Veiga, né, com os lances dele. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado mesmo para não perder dinheiro, porque você vai perder um ativo, um ídolo do clube também e tal, então tem que tomar cuidado para não perder dinheiro e deixar tudo bem amarradinho, né? E aí também empurra assim, empurra para uma decisão mais tardia, quando você empresta, aí você também empurra um pouquinho para a responsabilidade do jogador, né? Dele ir bem lá e os caras falam, não, vamos comprar mesmo, ou ele continuar, se ele continuar jogando o que ele tá jogando aqui, eu não sei se os caras comprariam. Mas aí se ele conseguir retomar o bom futebol, aí acho que é praticamente uma certeza, né? Porque o Campeonato Mexicano é um campeonato bom, a gente já teve dificuldades contra times de lá, mas a gente costuma ver muitos jogadores que saem daqui, às vezes questionados, e conseguem desenvolver muito bem lá. Dito isso, você aceitaria o empréstimo ou só venda? Cara, eu acho que eu aceitaria de início, sim, né? Eu acho melhor do que ele ficar aqui sem desenvolver também, sabe? Você vê que até agora, igual você falou, né? Já faz um tempo já que ele não tá muito bem, então acho que sim, né? Mas tem esse risco aí dele não jogar. Mas eu arrisco dizer que ele jogaria pra caramba, velho. Eu arrisco dizer assim, que ele chegaria lá, tomaria conta assim, da posição e facilmente depois os caras comprariam. Assim.
Enfim, e você que está nos ouvindo aí, deixa nos comentários, você venderia, aceitaria o empréstimo primeiro de tudo do Rafael Veiga ou só mediante venda? Deixa nos comentários aí. Eu não sei quais informações aqui, família Palmeiras. Uma aí foi do GE, publicou lá. Palmeiras compra Larson do Goiás e assina contrato com Joia até 2030. Meio-campista vem treinando e sendo utilizado por Abel Ferreira no time profissional. O Palmeiras acionou a opção de compra que tinha junto ao Goiás e acertou a contratação do meio-campista Larson até o fim de 2030. Aos 20 anos, o destaque da base tem treinado e atuado pela equipe profissional. O valor da negociação gira em torno de 4 milhões. Larsson doou em testes por Internacional e Flamengo. Surgiu no Brasil de Pelotas e destacou-se no Sub-20 do Goiás para encontrar, em sua primeira temporada de Palmeiras, oportunidades no time principal. O meio-campista chamou a atenção da comissão de Abel Ferreira no fim de 2025 e fez 2 jogos pelo time principal ainda no ano passado. Saiu do banco contra o Santos em novembro e foi titular contra o Ceará em dezembro. Nessa temporada, ele já atuou contra a Portuguesa, titular e autor da assistência para o gol da vitória contra o Santos e contra o Novo Horizontino. Aí abre aspas aí para o Larson. Estou muito feliz, é um sonho. Quando vim para o Palmeiras, eu sabia que seria um desafio enorme. Vim para o Sub-20 e dei sequência no que eu tinha em mente para chegar ao time profissional. Sabia que seria muito difícil e batalhei muito para viver o que estou vivendo hoje. Agora, mais do que nunca, é pés no chão e seguir trabalhando e evoluindo. Atuando pelo Sub-20, Larson fez 32 partidas, 3 gols e foi campeão brasileiro da categoria em 2025. O caminho trilhado na base ajudou o meio-campista a ter uma adaptação mais rápida e receber mais chances de Abel no profissional. Abre aspas de novo aí pro Larson. Conviver com esses caras é a realização de um sonho. Quando cheguei, parecia meio distante, mas quando eu passei a viver e a gerar expectativas, eu foquei ainda mais. Nos meus primeiros treinos no profissional, meu olho brilhava por estar ao lado de caras que eu nunca imaginei estar junto, convivendo e aprendendo. Está sendo tudo maravilhoso. Sempre tive uma facilidade para me adaptar e aqui no profissional foi ainda mais fácil porque o grupo é muito bom. Isso ajuda muito. Aí disse ele, né? Aí continuando a matéria aqui, para encerrar, além do bom futebol, Larsson desperta curiosidade também pelo nome, inspirado pelo ex-craque sueco Henrique Larsson, campeão da Liga dos Campeões pelo Barcelona. Bom, esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam aí o trechinho da ESPN Brasil e do Mil Grau, onde o pessoal do Mil Grau aí destacando, infelizmente, mais uma baixa aí para a estreia do Brasileirão. Felipe Anderson, como eles disseram aí no tempos de Itália dele, na época da Lazio, também no West, foram poucos ou quase raríssimas lesões. Aqui no Palmeiras, ele não está tendo uma grande sequência, talvez seja o calendário, talvez seja o clima, enfim, o estilo de jogo, tudo muda que é um país tropical também, mas eu acho que o que pesa mesmo é esse calendário aí, que a gente tem jogo atrás de jogo e a gente conta muito com ele e veio umas lesões aí, mas essa aparentemente é só incômodo no joelho aí. Vamos aguardar ele se recuperar para a sequência da temporada. Eles falando bastante sobre o Veiga aí, da proposta do América do México. Seria uma boa para o atleta, e para o jogador, é fim de ciclo mesmo, mesmo que ele seja emprestado como opção de compra e fixada, ele já não está tendo um rendimento de outras temporadas, de outros anos. Há uns 2 anos ele já não é o mesmo Veiga e ele precisa buscar novos ares. Beleza, turma? E sobre aí o Hernan falando do Paulinho, que ele ainda não está na transição e a torcida quer o ver logo em campo, né? A gente sabe o quanto ele foi importante ano passado aí no Super Mundial. A gente torce para ele se recuperar logo, treinar com o grupo aí e estar à disposição do Abel. Que amanhã enfrenta o Atlético Mineiro às 19 horas, horário de Brasília. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.